Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Eu também estou bem. Vamos começar nessa aula falar sobre o segundo tipo de sequência, que seriam as progressões geométricas, né? No capítulo anterior, a gente falou sobre as progressões aritméticas. Nessa aula, a gente vai falar sobre as progressões geométricas, que podem ser chamadas também de PG. Então, vem comigo. Vamos aprender isso aí. Então, veja só. Progressão geométrica, né? Progressão geométrica. Então, o que você vai ter aí na progressão geométrica? Progressão geométrica, ela vai ser uma sequência que, ao invés de você somar sucessivamente o mesmo número, que nem na progressão aritmética, né, que você vai somando sempre o mesmo número, você vai multiplicando sempre pelo mesmo número. Então, a PG, né, que a gente chama, é uma sequência, como tem aí, né, em que cada termo é a multiplicação do termo anterior por um valor fixo que a gente também vai chamar de razão. Então, é a multiplicação, né, do termo anterior por um valor fixo que a gente chama de razão. Então, veja só os exemplos aí que fica mais fácil entender. Então, comecei aqui com uma sequência A. Essa sequência aqui eu comecei com o número 3, seria o primeiro termo aí dessa sequência, e observe que eu vou sucessivamente multiplicando de 2 em 2. Consegue perceber? Então, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48, e por aí vai. Sempre que eu quiser o termo da frente, eu vou multiplicar pela razão, que nesse caso aí a razão é 2. Então, a gente vai dizer que nessa primeira sequência, a razão é 2. Beleza, vamos lá. Segundo exemplo. Tem uma sequência B. Ó, a sequência B, ela começa pelo número 4. E o que é que eu estou fazendo aqui para cada termo seguinte? Né? Esse termo. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou multiplicando, só que estou multiplicando agora de 3 em 3. Então, começo a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. 108 vezes 3, 324 e por aí vai. Então, você vai formar uma PG em que a razão dela vai ser 3. Né? Ela vai sendo multiplicada, os termos vão sendo multiplicados de 3 em 3. Beleza. Mais um exemplo. Vou botar outra cor aqui, ó. Sequência C, ela começa do 400, né? Aí vai 200, 100, 50, 25. Professor, peraí, mas não tinha que ir multiplicando? Nesse caso aqui você está dividindo, né? De 2 em 2. Né? Você vai fazer 400 dividido por 2 dá 200, dividido por 2 dá 100, dividido por 2 dá 50, dividido por 2 dá 25, e por aí vai. E pode dividir também? Pode, porque na verdade dividir por 2, imagine, ó, você tem um número que você divide por 2, né? Ele sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que ele vezes 1/2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. É sempre multiplicar pelo inverso, né? Pelo inverso. Oposto não, inverso. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, essa razão aí dessa PGT, ela vai ser 1/2. Né? Cada termo é o anterior, sempre dividido por 2, ou seja, multiplicado por 1/2. E o último exemplo aqui, vou botar de outra cor, né? A sequência D, né? Eu começo aqui do número 5, e na verdade você percebe que essa sequência D, ela não muda, né? 5, 5, 5, 5, 5. Então seria o quê? Para passar de um termo para o outro, é como se você estivesse multiplicando por 1. Então, 5 vezes 1 vai dar 5, vezes 1 vai dar 5, vezes 1 vai dar 5. Vai ser uma razão, uma PG, que a razão dela vai ser 1. Já adiantando, a gente vai falar isso só na próxima aula, mas já adiantando, essa primeira PG aqui, ela vai ser uma PG. Na verdade, as duas primeiras, né, são PGs crescentes. Ó, essa PG é uma PG crescente. Essa segunda PG também é uma PG crescente.
Professor, como assim crescente? Que os números vão aumentando, né? Então você percebe uma PG crescente, os números vão aumentando. A terceira PG, que é a letra C aqui, né? A sequência C vai ser uma PG decrescente, que você percebe que os números vão diminuindo, né? 400, 200, 100, 50, 25, então os números vão diminuindo, né? Vai ser uma PG decrescente, e essa última PG aqui vai ser uma PG que eu vou chamar de PG constante. Vai ser uma PG constante, né? Porque os números eles não vão, nem aumentam nem diminuem, né? Então 5, 5, 5, 5, isso é uma PG constante. Perceba um detalhe, essa PG aí, ela também é uma PA, né? Você percebe, a sequência D, ela também pode ser pensada como uma PA. Seria uma PA de razão zero. Você é somando mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. Assim, existem outros tipos de PGs em que os termos eles podem ser ou negativos ou então podem ser também zero. Por exemplo, ó, eu posso ter uma PG assim. Vamos pensar aqui mais alguns exemplos. Eu posso ter uma sequência E, botar uma PG assim, ó. 1, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, por aí vai. Então, você vê, ó, essa PG aí, a razão dela vai ser menos 2. Menos 2. Né? Porque ela fica, por isso que ela fica alternando positivo, negativo, né? Porque você vai fazer 1 vezes menos 2 dá menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8 vezes menos 2 dá 16. Então, sempre que a PG tiver a razão negativa, ela vai ficar alternando aí entre sinais positivos e negativos. Tanto que a gente vai chamar essa PG de PG alternante, ou também pode ser chamada de PG oscilante. Ainda posso ter uma PG assim, ó. Imagina, vou botar de outra cor aqui, uma PG F, botar assim, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Então, essa PG aí seria uma PG cuja razão é zero. Se você fizer 5 vezes 0, ó, 5 vezes 0 dá 0. E aí, quando você fizer 0 vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0, ela continua, todos os outros termos vão ser iguais a zero. Então, essa PG aí, a gente vai chamar ela de PG singular, ou posso chamar também de PG quase nula. PG quase nula, né? Que ela tem todos os termos zero, exceto o primeiro, que é um número aqui diferente de zero. Então, assim, existem outras classificações para PG, existem outros tipos de PG. Porém, para questões contextualizadas, a gente normalmente vai ter sequências em que os termos vão ser positivos, né? Aí, para termos positivos, eu só teria esses três tipos de sequência. Ou a PG é crescente, ou a PG é decrescente, ou a PG é constante. Beleza, beleza, galera? Então, nessa primeira aula, a gente introduziu a ideia, né, do que é uma PG, do que é a razão de uma PG, como encontrar essa razão de uma PG. Nas aulas seguintes, a gente vai detalhando aí essas ideias. Beleza? Por hora, forte abraço, todos e todas. Fiquem bem. Até a próxima.